Turma, bora que bora, mais uma questão de resmate, questão número 5. Essa daqui eu cheguei até a fazer o gabarito aqui, né, desenhei, mas eu vou fazer no tablet agora para que vocês possam ver também. Mas eu já fiz uma prévia disso aqui, o gráfico ficou bem legal de construir, tá fácil de construir, não tá difícil. É uma questão que você vai ter que desenhar, né, o diagrama de tensão e deformação. Então, sem mais delongas, bora que bora, né. Os dados de um teste de tensão e deformação de uma cerâmica são fornecidos na tabela. Então aqui ele já te forneceu, né? Que bom que ele já te forneceu os valores que a gente precisa calcular, né? Ó, deformação. Tá tudo aqui as deformações. Ó. E a tensão, certo? Então já tenho tensão, já tenho deformação. São serviços a menos, né? Que nós teremos que fazer aí. O que eu vou fazer aqui agora é traçar então os eixos desse gráfico. Então eu vou traçar um eixo aqui. Tentar traçar uma linha mais reta, né? Algo assim. E aqui também vamos tentar traçar o eixo horizontal de uma forma reta. Tá bom. Não ficaram ideais, né? Mas para quem está fazendo na mão, tá excelente, né, gente? Então aqui a gente vai ter que determinar os valores de tensão e de deformação. Como esses valores aqui estão indo de 0 a 53, a gente vai tentar ir até 60. Então vou escalar isso aqui em 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok? Então ficou assim, ó. Tá? E aí, esses valores aqui, eles estão bem difíceis de você colocar, né? Mas a gente pode ir de 5 em 5. Eu tenho aqui 6, 10, 14, 18, 22. Dá pra gente ir de 5 em 5. Então aqui eu tenho 3 zeros, né? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 0,0005, 0,0001, 0,0015, 0,0020. Né? Então aqui estão as escalas, acho que não ficou tão ruim. E depois, como tem ali o 0022, teria mais um aqui que seria o 0,0025. Tá bom? Lógico, dá para fazer isso aqui mais bonitinho, dá para ter postei a notação científica para esses números ficarem mais compactos. Mas acho que deu para entender a ideia, né? Tá aqui nosso eixo x, nosso eixo y. Agora a gente vai plotar os valores aí, né? Então vamos plotar esses valores. Então, o primeiro valor que nós tínhamos aqui era 0 para 0. Então 0 para 0 é isso aqui. Depois nós tínhamos 32,2 para 006. 006 está bem próximo aqui, né? Então vamos subir isso aqui. Só que isso aqui dava lá no 33. Então 33 era algo aqui assim. Então esse aqui seria o nosso primeiro ponto. 6, pá. Primeiro ponto seria esse aqui. Depois disso daí nós tínhamos o 45,5 para o 010. Então vamos subir esse cara aqui, ó. Lá para o 45,5 temos um ponto aqui. Né? Seria isso daqui. E aí nós teríamos então 49,4 para 0,14. Então quase aqui no 15. Né? Nós teríamos aqui um valor bem próximo aqui ao 50. Que também não é o 50, mas chega bem próximo. 49,4. Depois vem 51,5, que é um pouquinho acima aqui, ó, 51,5. Lá no 0,0018. Então próximo aqui do 0020. Algo aqui. E por fim, nós teríamos então o 53,4 para o 0022. Que seria isso daqui. Então, plotando esses valores, né? Aqui fazendo tudo isso na mão, eu vou traçar isso aqui como linhas, tá bom? Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui. É importante você entender que eu estou traçando como linhas, porque que acontece? Na hora que ele pede aqui para mim determinar um módulo de tenacidade aproximado se a tensão de ruptura for 53,4 KSI, eu vou ter que
que usar a fórmula de área para isso, né? Então, quando você quer aqui um módulo de tenacidade, né? Quando eu tenho que determinar um módulo de tenacidade, eu tenho que calcular a área nesses trechos aqui. Então, eu vou ter que calcular a área de todos esses trechos, cara. Você vai ter um pouco de trabalho, né? Aqui eu tenho um triângulo, né? Aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu já tenho um triângulo em cima e um retângulo aqui embaixo, né? Então, a gente vai ter que calcular a área de cada uma dessas figuras aqui, ó, individual. É claro que você pode usar isso aqui depois. Opa! Você pode considerar isso daqui depois como um trapézio também, se você quiser, né? Mas eu vou considerar isso aqui como um triângulo em cima e um retângulo embaixo. Porque eu sei que muita gente aí nem lembra qual é a forma de um trapézio ou como é que você acha a área de um trapézio, né? Então, eu vou fazer aqui por geometria mais básica possível, que é utilizar triângulos em cima e retângulos na parte de baixo. No seu trapézio você vai ver que vai dar a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó. Nesse primeiro trecho aqui, eu teria 33,2, que era esse valor aqui, né? Vezes o valor lá de 0,0006 dividido por 2, porque era um triângulo, certo? Então a gente começa com esse valor aqui. Eu vou ter que bater na calculadora que eu fiz aqui a conta direta, mas não tem problema. A gente abre a calculadora aqui e faz. Calculadora. Aí. 33,2 vezes 0,0006 dividido por 2. Então isso aí dava 00996. Então aqui eu tinha 0,00996, tá bom? Eu vou reduzir esses valores aqui, porque senão não vai caber para a gente fazer os cálculos todos, né? Então a gente vai deixar isso aqui sempre no reduzido. Esse aqui seria o nosso primeiro cara, certo? Então aqui, ó, parte do triângulo. Número 1, esse cara aqui. A gente vai para o número 2, que é esse retângulo, mais esse triângulo aqui, de cima, né? Então, como é que seria esse número 2 aí? Cara, esse número 2 seria você pegar essa altura aqui, de 33,2, fazer vezes essa diferença aqui. Qual que é essa diferença? É do 006 ao 0010, então aqui eu tenho uma diferença de 0,0004. Né? Deixa eu fechar essa calculadora que está na frente, desculpa. Então, a diferença entre esses dois pontos aqui, 0,004. A gente vai ter que, agora, como é um retângulo, né? Pegar essa altura desse retângulo e multiplicar por isso. Então, a altura era 33,2. Fazer aqui, a altura era essa daqui. E o valor era essa diferença entre esses dois termos. Então, ficava aqui, ó, 33,2 vezes 0,0004. Esse valor é a área do retângulo, né? Só que eu tenho que lembrar que tem um triângulozinho aqui em cima também. Esse triângulozinho tem uma altura que é a variação desses dois termos, né? Então, 45,5 menos 33,2, isso aqui vai dar 12, não, vai dar um pouco menos que 12. Vai dar 45,5 menos 33,2. Ah, cadê a calculadora? Fechei. Então, aqui nós teríamos o seguinte, nós teríamos 45,5 menos 33,2 daria 12,3. Então aqui nós teríamos aqui, ó, 12,3 com uma variação entre esses termos, né? De maneira que meu triângulo ficaria então 12,3, certo? De altura aí, vezes o 0,0004, que é a nossa base. Só que essa parte aqui é a parte de cima aqui, né? Então é esse triângulo aqui de cima. Então, se é um triângulo, a gente tem que dividir por 2, tá bom? E aí nós vamos encontrar um valor para esses caras aqui.
Esse processo que eu estou fazendo agora, de fazer o triângulo de cima e o retângulo de baixo, você vai ter que repetir ele algumas vezes. A gente vai evitar repetir aqui várias e várias vezes, né? Eu estou fazendo esse primeiro aqui só para você entender qual que é a lógica que está por trás do sistema. Mas eu vou evitar fazer todos porque dá muito trabalho não, né? Porque eu já fiz os cálculos. Mas toma muito tempo da aula, né? A intenção é que esses vídeos não fiquem tão ruins assim, tão longos assim. Então eu vou começar pelo lado de cima, né? Estou começando pelo de baixo. 33.2 vezes 0,004. Aqui em cima eu teria então 0,01328. E aqui embaixo, né, eu teria 12.3 vezes 0,0004 dividido por 2. Isso daria 0,00246. Agora a gente vai somar esses dois valores, né? Ficando então com uma área de 0,01574. Essa seria a nossa área. Essa área aqui vai ser o valor desse módulo aqui que ele está pedindo, que é o módulo de tenacidade. Beleza? Então agora o que a gente tem que fazer aqui, eu somei esses dois valores, cheguei aqui nesse valor, 0,01574. O que a gente tem que fazer agora é somar todas as áreas. Então eu teria que repetir, calcular a base desse retângulo aqui com esse triângulozinho aqui de cima. Depois calcular a base desse retângulozão aqui de baixo com o retângulozinho aqui de cima. Então você vai repetir esse processo. Retângulozão aqui de baixo com o triângulozinho aqui de cima. E aí você vai ter então, no final das contas, a área desse pedaço, desse pedaço, desse pedaço, desse pedaço, desse pedaço. São 5 áreas aí que a gente vai ter, certo? Quanto é que fica então, professor, essa área final aí dessas 5 áreas? Aqui, de acordo com os meus cálculos, ficaria uma área de 85,8, ok? E essa área de 85,8, ela é importante, né? Por que ela é importante? Ela é importante porque ela representa o valor do R, do módulo de tenacidade. Então a gente pode apagar isso daqui e escrever, ó, que o R, o módulo de tenacidade nosso, vai ser equivalente a 85,8 PSI. Lembrando que esses valores aqui estavam todos em K, né? Quilo KSI, gente. Então essas áreas aqui que a gente calculava, ela era quilo KSI, né? Dividido ali por polegada a polegada e tal. Mas no final das contas, essa área aqui tinha que ser levada em consideração que nós andávamos 3 casas. Então aqui ficava 15,74 PSI, né? Lá em cima a gente ia andar 3 casas aqui também, ia ficar 9,996, não, 9,96, desculpa. Então os valores em PSI entravam nesse formato, tá bom? Por isso que o resultado aqui deu 85,8 PSI. Se você mantivesse as coisas em quilo PSI, você também chegaria nisso aqui, ó. Tá? Esse seria o valor que você chegaria se você estivesse trabalhando aí em quilo PSI, que também era válido, também funcionava. Então a resposta para esse exercício era essa, você tinha que desenhar esse gráfico aqui e depois achar o valor de UR, que nada mais era do que calcular a área de cada um desses trechos e somar essas 5 áreas. Fechou? Espero que você tenha entendido esse exercício aqui. Espero que vocês tenham feito, gente. Eu sei que isso aqui demora para fazer, vocês estão tendo uma aula extensa para fazer isso aqui, né? No vídeo aqui eu faço rapidinho, parece que é super simples, mas é normal levar um tempo para fazer uma questão dessa. Então, espero que vocês realmente tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que é a nossa questão de número 6.